Yaríssima. Yara? Oi, Yara? Depois da Márcia você fala, então? Pode ser? Yara? Tá me ouvindo? Tô. Depois da Márcia você pode falar? Como é que está sendo a sua rotina? Tá. Falo sim. Beleza, deixa só a Marcinha concluir e entrar aí, que a gente já... Meu áudio dá para ouvir? Tá bom. Dá sim. Hein, Noélia? Diga. Vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui ontem, eu acho que eu tive a experiência mais inusitada ligando para pais de alunos que eu já tive na vida, assim. Eu ontem estava telefonando, né? Eu trabalho em curso de idiomas. E aí tinham me pedido para telefonar para pais de alunos para falar sobre renovação para o segundo semestre e tal, uma coisa que já é altamente estranha estar falando do segundo semestre no contexto atual. Mas e aí um pai de aluno me falou, ele, não, eu tirei meu filho da escola e deixei ele só no curso, porque o curso pelo menos é só 1 hora, 2 horas na semana, eu consigo acompanhar. A escola estava exigindo demais da minha presença no meu horário de trabalho, eu não consigo acompanhar o meu filho na escola, então eu tirei meu filho da escola e aí estou deixando ele só no curso de inglês por enquanto. Uma criança de 9 anos. E assim, eu fiquei. Sabe quando você não tem o que dizer, assim, como reagir? Eu fiquei, cara, o que eu falo, assim, numa situação dessa em que o pai tá aqui me relatando que simplesmente ele não conseguiu lidar com as atribuições que a escola estava colocando para cima de uma criança de 9 anos, que não tem a mínima possibilidade de lidar com isso sozinha, numa casa em que, geralmente, né, os alunos desse curso em específico, geralmente são pessoas das favelas ali de Manguinhos, do Jacaré, da Maré. Então, assim, que muitas vezes não tem um computador em casa, geralmente tem um celular só, que é para o uso da família inteira, ou então, quando tem um computador, é um só para a família inteira, e aí tem outro irmão que está na escola, tem um pai que está trabalhando, tem uma mãe que precisa utilizar também, que está trabalhando. Então, e aí, assim, né, esses pais, muitos relatos assim, eu tenho meu filho no curso porque é sábado, e aí sábado não está trabalhando, mas da escola eu tive que tirar porque não tem como fazer meu filho estudar e eu trabalhar no mesmo horário. É muito terrível, né? E existe essa questão da culpa, né? Não, estou com a minha consciência pesada porque não estou conseguindo dar conta, estou com a minha consciência pesada. Gente, não tem que ter consciência pesada, né? Não tem que se cobrar. A gente está vivendo realmente um momento de exceção, né? E aí vem um governo que também é um governo de exceção. Então, junto à pandemia, junto a um governo de exceção, como é que a gente fica, né? Dia 13 de março, a gente parou de trabalhar, por exemplo, e não voltou mais. A gente deixou lá tudo como estava, né? E não voltou mais. Dia 15 a gente não voltou a trabalhar, né? Dia 16 a gente não voltou a trabalhar. E até hoje não sabe quando vai voltar. Então, de uma hora para outra, a gente teve que, né, refazer a nossa rotina, se reinventar, procurar caminhos, né? Muita gente está entrando em depressão por conta disso. A gente já falou, inclusive, aqui, né, sobre saúde mental, sobre saúde física em tempos de coronavírus. A gente precisa entender que a gente tem limites, né? E a gente não tem que se culpabilizar por isso. E, principalmente, né, o professor, a professora que está ali na linha de frente, está sendo cobrado, né, de uma hora para outra, e nem sempre ele tem o domínio dessas ferramentas, né? E isso é muito sério, né? A gente precisa entender. Mas, Márcia, voltando para você. Conclua, meu amor. A gente não está te ouvindo. Isso. Como eu te falei, para mim tá difícil. Eu estou ficando doente também. Eu não estou conseguindo dormir. Eu já fui até o médico, estava com pressão alta. Aí eu fui, o médico fiz os exames. Opa, tá ouvindo? Estou. Estamos. Aí eu fiz os exames
e eu não estou bem, entendeu? Aí eu falei até que eu ia mesmo cancelar, já tentei 2 vezes. Aí eu até falei com a Sandra lá, a secretária, né? Fica com alguma coisa, não sei o quê, mas eu falei, nossa, eu estava sem computador também. Eu consegui esse notebook no dia 4, que o GNC trouxe até para mim, mas ele também não está muito bom. E eu estou falando que não estou conseguindo. As meninas que já são muito mais assim, avançadas, tudo mais, também está muita gente com dificuldade. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo sozinha. É terrível. É terrível. Para mim tá. Para mim tá inviável. Eu já falei que não. Mas tá não dando. cancelem. Não cancele, porque você... Márcia, gente, para quem não conhece, é estudante de pedagogia da PUC, né? Foi nossa aluna no nosso pré, comunitário popular e social. Então, assim, hoje ela é universitária de pedagogia. Então, assim, não cancele, né? Resista, porque a tua matrícula é muito importante. A tua ocupação ali dentro é muito importante. Então, não faça isso. Mas, Yara, como é que está sendo aí essa rotina? Yara, nossa aluna do nosso pré. Oi, boa noite. Então, assim, para mim tem sido muito difícil também essa questão das aulas. Até porque também tenho 3 filhos, né? Tem 3 crianças aqui em casa e eu acho um absurdo. Mais velha, de 12 anos, recebeu agora um aplicativo que ela tem que baixar esse aplicativo para ter aula online. Absurdo, porque como que eles vão fazer essa avaliação de uma criança? Eu acho que esse ano devia ser cancelado, porque por mais que a gente esteja ensinando os filhos em casa, não é a mesma coisa que o professor lá na sala de aula está ensinando, né? Porque aqui eles vão fazer o dever, eles não vão aprender como se fosse com o professor, né? Com a professora ensinando. Então, acho que realmente devia ser cancelado, até porque como que eles vão fazer ano que vem, né, com essas crianças? Vão continuar na mesma série? Vão passar as crianças de série, como muitos professores são obrigados, mesmo a criança sem saber, até tem criança sem saber ler, mas o professor é obrigado a passar ele de ano, né? E parte porque é muito dever, assim, eu não estou tendo tempo também de estudar, assim, para mim, porque o meu tempo eu passo tentando ensinar eles, né? Como são 2 grandes, tentando ensinar eles o que eu posso, o que eu sei, o que eu não sei. Infelizmente fica sem saber, não consigo. E está sendo assim, graças a Deus também. O Marcelo, por enquanto, ainda está recebendo o pagamento da PUC, né? Que a gente não sabe como que vai ser salário nenhum também, porque eu trabalho em transporte escolar, então as famílias estão com muita dificuldade de pagar também. Teve um desconto assim, estão pagando o que pode para tentar ajudar a gente também com algum dinheiro, mas por enquanto a gente ainda não recebeu nada, então está sendo bem complicado. Graças a Deus não faltou nada, né? Marcelo ainda está aí recebendo o salário dele, mas vamos ver até quando, né? Se vai continuar, se não vai. Mas é isso. Tem sido difícil assim, no dia a dia. Até para... Tá falhando um pouquinho. Tá falhando um pouquinho, Yara. Estão muito agitados. Falhando? Isso. A Yara é minha vizinha aqui do Parque da Oi. Cidade. Agora. E Yara é aluna também no nosso pré, né? Então você vê, ela tem 3 filhos, né? Aí como é que você vai fazer? Como é que você, com um computador em casa, com 3 crianças, né?
você vai estudar, você vai auxiliá-los nos estudos, como é que você faz? Você tem que fazer comida, você tem que arrumar casa, né? E tudo isso, né? E teu companheiro ali cooperando, né? Também contigo, como todo, né? Marido, companheiro deve fazer, mas não sobra tempo. A gente, não sei se vocês têm percebido isso. Eu pelo menos, Noélia, eu tô assim. Né? O dia está passando, eu estou fazendo as coisas, de repente já é noite. Eu falo, gente, espera aí, né? Deixa eu parar, deixa eu fazer, deixa eu agora eu estou anotando o que eu tenho que fazer, né? Eu estou anotando para o dia seguinte o que eu posso, né? O que eu posso fazer, né? Se eu não conseguir também, não me culpo, porque o dia está passando, sabe? A gente tá, com certeza, como a gente já fazia antes, eu dou conta de casa, dou conta de filho, dou conta de cachorro, dou conta também da questão, né, da militância, da questão da educação popular, que a gente não pode deixar. Então, a gente se transforma em 50 milhões em uma, né? E como sempre foi. Mas, de uma hora para outra, a gente tendo que se reinventar numa nova rotina, porque querendo ou não, antes a gente já tinha uma rotina meio que previamente já demarcada, né? Acordava tal hora, Agora a gente não sabe né? Que horas a gente vai acordar, porque a gente está tendo que refazer tudo isso. E não é fácil de uma hora para outra, né? Não é fácil. A gente tem que dar conta, tem que refazer uma rotina, sabe? Então a gente precisa entender os nossos limites também, né? Para a gente também não pirar. E eu acho que a questão da docência, né? Do professor e da professora, ainda se acentua muito mais, né? E eu preciso sempre bater nessa tecla, porque assim vai ficar muito pior. A gente está vendo companheiras e companheiros sendo demitidos, pessoal de RPA, né? O pessoal que não é concursado. E aí? E depois disso, sabe? Isso é muito sério. Não está tendo aula, então a gente demite essa galera. Que isso, rapaz? O que está acontecendo? Fora essa barbaridade, né? Que a gente precisa falar. Então, assim, fora todo esse pacote de maldades, né? Que está vindo por aí, que já se consolidou. Você tem dinheiro para uma coisa, mas você não tem dinheiro para outra, né? A educação está sendo colocada como mercadoria, como sempre foi colocada, né? O tecnicismo dentro da educação, a partir dessa educação remota, tem interesse por trás disso, a gente sabe disso, tem interesses de uma educação mercadológica, de grandes corporações internacionais, a Fundação Lehman é a principal delas, a Itaú, Todos pela Educação, o Instituto Ayrton Senna, e quer dizer, eles estão vindo com com esses nomes, né, atrativos. Não é EAD, não é uma educação remota, não é. A gente vai receber um pacote aí fechado de uma educação mercadológica em breve, muito em breve, quando a gente voltar dessa pandemia, essas grandes corporações já vão ter abocanhado, e isso é dinheiro público, como a Andréa estava falando. Isso é dinheiro público que sai, que sangra dos cofres públicos para fora, né? Para essa galera que recebe para fazer uma educação bancária, como diria Paulo Freire. E eu queria saber quem tem questões para colocar, provocações. Elisiane, queridíssima. Eu queria falar uma coisa. Tiago, fala aí. Gente, boa noite. Meu nome é Tiago, sou trabalhador lá da PUC também. E aí a gente, enfim, vendo um pouquinho o panorama, né, que a gente está vivendo, não sei se vocês viram agora, uns dias atrás, um possível cotado para o Ministério da Saúde, né, que era o tal do Ítalo Marcílio. Foi amplamente divulgado aí no Face, nas mídias sociais, uma entrevista que ele deu, e ele falando sobre a questão da educação, né, e dos professores. Ele diz a seguinte frase: o professor não trabalha, porque não sabe o que está fazendo. O sujeito que menos estudou na vida, aquele que fica lá nos fundos da sala, né, aquele que não quer nada, vira pedagogo. Essa é exatamente essa frase que ele diz, né? São os mais burros. Ele fala assim. Então, se você, dentro do governo desse, né, que a gente vem assistindo já o desmonte, já acontecendo desde lá de trás, com aquela PEC, com aquela MP que tirava o investimento na saúde, na segurança, na educação, né, por 20 anos. Então, quer dizer, a gente já nesse panorama péssimo e com um desgoverno desse, a gente então entra nessa crise, nessa pandemia
né? E na quarentena. Quer dizer, eu não sou da área da educação, mas escutando um pouco o que vocês estão dizendo, né, realmente essa diferença que existe entre o EAD e essa educação que eles estão colocando aí como ensino à distância, que na verdade não é, né? Então, eu vejo mais ou menos assim, a Luanda, né, no colégio dela, a maneira que eles vão fazendo, né? A Luanda estuda aqui, é bolsista aqui no pé do Parque da Cidade, no Inosel, no Instituto Nossa Senhora de Lourdes, que vem tentando também se reinventar e fazer, né, os métodos para que consiga ministrar as aulas, quer dizer, essa novidade, né, para todo mundo, para os professores, as pessoas que não estão acostumadas a isso, né? Então, eu concordo com a Márcia quando ela disse, eu acho que a gente tem que cancelar o ano letivo, né? Eu acho que esse ano é um ano que, dentro dessa normalidade, dentro dessa escala, do que existia antes, não pode ser a mesma coisa, não pode ser encaixado nesse mesmo modelo, né? Vale para repensar o modelo de educação que vem sendo feito, vale para a gente repensar novos modelos de educação, né? Como até a Noélia mesmo fala, né? Enfim, né? Isso que ela prega muito, no trabalho que ela vem fazendo já há algum tempo, ela e todo o grupo, né? Na educação popular, libertária, quer dizer, ajuda a gente a pensar um pouco, assim, intramuros, como é que é repensar um pouco a educação, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente vê são as instituições particulares já sofrendo com esse tipo de novidade, né? Onde você faz uma repaginação rápida e meio que assim, né? De qualquer jeito. E aí o professor tem que se adequar, o professor tem que saber fazer trabalhar com a mídia, né? Trabalhar com o computador, trabalhar com coisas que geralmente não estão ali envolvidas no cotidiano, né? Se isso para as escolas particulares, né? As escolas, enfim, que não são públicas, que já está sofrendo esse tipo de questão, você imagina no colégio público que já é sucateado há anos e que não tem nem um terço desse maquinário ou desse ensino, né, desse preparo em cima disso. Uma conexão com a internet que seja boa, né? Eu sou da área de TI, então a gente sabe basicamente como funciona essa questão, quer dizer, se você não tem um computador bom, se você não tem uma internet boa, tudo fica mais difícil, tudo fica mais lento, né? Se você tem uma sala de aula que você tem várias pessoas que vão, ou você compartilha o mesmo servidor no colégio que está dispondo ali uma plataforma digital, ele vai sofrer, se ele não é bem estruturado, ele vai sofrer com isso, né? E eu utilizo isso como exemplo até a própria PUC. E a PUC ela tem essa questão, né? Quer dizer, então a PUC, você vê outras universidades, outras faculdades utilizando EAD, né? Mas a PUC não. Eu não posso fazer ensino à distância, né? O meu modelo não serve para isso. Onde vai ficar o meu nome? Eu vou ser uma Estácio, né? Quer dizer, entra nessa questão. E hoje, com essa necessidade toda, com essa urgência que se bateu, a PUC-Rio, né, com toda a sua prepotência, com todo o seu... Ela se vê nesse pé sem saber o que fazer, né? Tendo que preparar os professores na correria, os alunos reclamando, porque tem toda uma questão, pagam as aulas presenciais, não estão tendo aulas práticas, tem aulas, só as aulas teóricas, enfim, só, né, através do Zoom, através do Google Classroom, né? Então, com isso, a gente tem o lado dos trabalhadores, enfim, você tem uma gama de questões que envolvem tudo isso, né? E que precisam ser repensadas, de fato. Então, deixa aqui eu vou postar aqui no chat essa entrevista desse cara, desse Ítalo, né? Eu não sei nem se ele entrou, acredito que não, que esse governo ele muda de uma hora para outra, né? Os ministros, as coisas vão acontecendo assim, quando a gente vai ver, o negócio já é outro. Mas era o que era mais cotado no Ministério da Saúde, e dando pitaco na questão da educação, né? Tinha uma coisa que eu anotei aqui. Enfim, é basicamente isso, né? Isso serve muito para que a gente repense. Os alunos, os bolsistas que estão dentro da PUC, a gente tem acompanhado muito, a gente fala talvez sobre o sindicato, né? Sou diretor de Educação Política e Sindical pela SAI-RJ, que é dessa categoria do ensino, né? Então, pega da creche ao ensino superior. O sindicato cuida dessa área. Então, a gente vem trabalhando muito com o pessoal dentro da PUC, eu falo muito com o pessoal do DCE, a gente tem feito reuniões constantes para tentar resolver um pouco a situação dos alunos nessa situação, né? Deles não saberem como vão ficar, enfim, dos familiares. A gente sabe que a PUC é um lugar onde tem bastante gente abastada e que consegue pagar mensalidades altas, mas também temos os bolsistas, as pessoas que estão ali tentando correr atrás para poder alcançar essa galera que já tem esse privilégio
né, de ter dentro do seu quarto o ar-condicionadozinho, seu computadorzinho próprio, né? Tem a pessoa que leva lá a comidinha já está pronta, a roupinha lavada. Então, são realidades muito distintas. E a gente vem trabalhando e tentando mostrar para o PUC-Rio exatamente isso, que os bolsistas precisam desse respeito e desse tempo, né? O cara que vai fazer a G1, que vai fazer a G2, o cara que tem ele não está tão bem preparado quanto o outro que está dentro de casa com toda essa, vamos botar assim, essa regalia, né? Tudo prontinho, né? Então, deixo aqui esse comentário. Vou botar aqui para vocês no chat essa entrevista para todo mundo ver o absurdo que essa pessoa fala e em que pé que a gente ainda continua, né? Se o ministro da Saúde entra com uma questão dessa, imagina o nosso ministro da Educação, que a gente tem visto e assistido as barbaridades. Então, eu corroboro com essa questão, realmente cancela o Enem, não tem como você adiar por 30, 60 dias uma coisa que não tem essa solução imediata, né? Você pode dar 30, 60, 90 dias de adiamento, mas isso não vai fazer com que a pessoa que não tem preparo, que não tem o computador, a pessoa que está passando por dificuldade, consiga acompanhar e ter uma justiça no sentido de conseguir concorrer de forma igual. E é isso. É isso aí. Quando a gente tem um ministro da Educação que fala que o Enem não é para todos, né? O outro, o antigo que saiu, né? Esqueci o nome, Vélez, né? O tal do Vélez falava também que a educação não é para todos, né? Então a gente vê que, de fato, como é tratada a educação dentro de um desgoverno como esse. A gente percebe que a gente está em maus lençóis ainda mais, né? Historicamente, a gente já está dentro da educação, né? Tendo que, como a gente falou no início, pelas brechas o tempo todo, e mais ainda quando entra um governo que está realmente condenando a educação, né? O tempo todo e colocando ainda mais privilégios, ainda mais acesso para os privilegiados, quando ele não cancela o Enem, quando ele quer adiar o Enem por 30 dias, quando ele não sequer cancela a inscrição do Enem, como a gente falou no início, né? Porque não é só cancelar o Enem, é a inscrição do Enem que não devia nem estar acontecendo, né? E ela está. E aí ontem uma aluna me ligou e disse assim: Noélia, você acha que eu devo fazer a inscrição? Eu falei: faça, cumpra com todos os requisitos, porque eles podem usar essa inscrição agora para não deixar ninguém mais fazer inscrição lá na frente, quando voltar em 2021, que é o que a gente quer. Então, eles podem usar a inscrição de agora. Então, a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando com o governo traiçoeiro. Então, a gente tem que trabalhar em cima, pensando no que eles podem fazer contra nós. Então, eu falei, faça essa inscrição, deixa tudo pronto, porque a gente vai continuar lutando por fora pelo cancelamento. Queria saber se tem mais alguém que deseja colocar questões, provocações, opiniões. Sim, eu gostaria de falar um pouquinho. Fala, Elisiane. Boa noite, eu sou Elisiane, moro em Niterói e leciono em Itaboraí. Então, essas questões que foram colocadas, né, até esse vídeo que o Thiago falou aí, eu não consegui ver tudo. Quando ele falou que o pedagogo, quem é aquele do fundão que não gosta de estudar, eu parei, deu ânsia de vômito. Eu sou professora de biologia no estado e no local em que eu leciono, né, os alunos eles são da área rural de Itaboraí. Então, é revoltante, eu já cansei assim, os meus argumentos para discutir, porque não tem muito o que se discutir num grupo de escola, né? Tem que obedecer normas e aquilo que é mais importante. Os alunos do local em que eu trabalho não têm sinal de telefone. Aqueles que conseguem o sinal do celular, eles têm lá o celular pré-pago que tem que colocar crédito e aqueles dados só servem para o WhatsApp e rede social. E eles têm que acessar uma plataforma com atividades que muitas das vezes tem lá, copie no seu caderno. Olha só como que a gente vai pedir para um aluno copiar do celular que não tem uma conexão, que ele está pagando por essa conexão, que não tem renda para pagar isso, e fazer com que ele copie 5, 6 páginas no caderno e chamar isso de educação. Isso me revolta num extremo muito grande. Então, aqueles alunos que têm Wi-Fi, eles se reúnem na casa dos outros. Então, esse é o objetivo, reunir nesse momento, que a gente pede para se isolar. Então, eles se reúnem na casa dos colegas que têm Wi-Fi para poder conseguir dar conta daquele material. E a cobrança da direção é o quê? Vocês têm que registrar presença. Presença de quê? Aí criaram uma lista de presença num formulário desses do Google, né?
criar uma lista de presença em que não interessa se o aluno fez a atividade, não interessa se o aluno leu ou assistiu, qualquer que seja o vídeo que você colocou, interessa se ele colocou o nome presente lá. Porque o que está me interessando é o quantitativo de alunos que têm acesso para escrever o nome presente. Isso está me revoltando de uma forma que eu cansei, isso me esgota. Eu tenho que estar cumprindo o meu horário na plataforma. E são duas escolas, né? Uma, a direção briga junto com os professores contra a secretaria. E a outra, a direção faz o que se pede. Então, a escola, nessa segunda escola, né? Às 7 horas da manhã, 7h05, tem coordenador lá perguntando se o professor tal não está na turma tal. Cara, os alunos estão dormindo. A gente já questionou flexibilizar esse horário. Que aluno lá da roça de Itaboraí vai ter acesso 7 horas da manhã em ponto, copiando 5, 6 páginas de caderno de uma disciplina? Como? É uma realidade, assim, absurda. E aí, eles falaram sobre a distribuição das cestas básicas, né, para atender o pessoal que tem a Bolsa Família. E aí, eles pegaram e a prefeitura, né, foi distribuir essas bolsas. E aí, somente as casas que eram dos alunos do município que recebiam as suas cestas básicas e o pessoal do estado ficava na rua olhando, com fome. Como assim? Sabe, é um absurdo o que está acontecendo. A minha filha estuda aqui em Niterói e no grupo de escola já foi outro caos. Assim, eu só entro nos grupos para poder arrumar confusão. Daqui a pouco você foi removida do grupo. Porque surgiu uma questão de que ela está no 5º ano. Entra no grupo, assim, no Zoom como a gente está, enquanto a professora está falando, tá o moleque riscando a cara da professora. Aí eu entrei no grupo e falei, cadê o pai desse moleque que não está vendo a falta de respeito que está sendo com a professora que está falando? Aquela professora que gastou o seu dinheiro para comprar um computador melhor para dar conta desse sistema escroto. Aquela professora que está se virando para dar conta daquela aula. Para o moleque que está riscando a cara dela e o pai do lado, meu filho. Imagina esse menino na sala de aula. E aí a culpa da professora? Aí um dos pais falaram, professora, uma atitude, a professora está do lado. Como é que você dá conta disso? Como que é a professora que tem que dar conta? Aí jogou a responsabilidade para a escola. Aí pronto, virei bicho, né? Como que é a responsabilidade da escola de educar a criança que não tem nenhum respeito de ouvir? São crianças de 10, 11 anos, não são bebês. Então, são dois paralelos, né, que eu estou convivendo. Então, com o computador dá conta das aulas da minha filha e das minhas aulas. Então, eu fico acessando do meu celular para colocar alguma coisa às 7 horas da manhã, porque eu preciso do meu salário de R$ 1.179 que o Estado me paga para dar conta de pagar o meu lugar e fazer minha alimentação. E aí veio uma outra loucura, vamos descontar o valor das gratificações, porque os professores estão em casa. Como assim? Se nem eu recebendo as gratificações dou conta das minhas contas, o que dirá sem elas? Então, é uma tortura que vira à noite, é um descaso infinito. E aqui em Niterói, né, tem uma previsão de voltarem às aulas no dia 30 de junho. Os professores no grupo da escola da minha filha estão comemorando o dia 30 de junho. Que 30 de junho? Sabe? Então, é um absurdo o que está acontecendo. Eu já cansei, já me esgotei, assim, estou no meu limite dessa questão. E compartilho dessa angústia com vocês, né? Concordo com a fala de vocês com relação a esse sistema desse ano letivo que não está acontecendo. Me angustia muito eu ser uma professora e não estar fazendo o mínimo, sabe? Eu sei que meu aluno não está entendendo lufas do que eu coloquei lá na plataforma, porque nem tem acesso, ele não sabe nem anexar a foto. Aí teve um que falou, ele sabe anexar a foto do caderno, porque eles fazem TikTok. Eles editam vídeo no TikTok, eles postam foto no Facebook. O Facebook está gratuito no telefone dele. E o sistema lá da plataforma, tá ou não? Então, a televisão, né, que gastou milhões aí para poder ter aula das disciplinas. Vocês têm que compartilhar as aulas. Compartilhar aula de quê, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que tem dado para ver a aula
que é que tem dado para poder assistir aquelas aulas que muitas das vezes não estão conectada com o currículo que você está trabalhando, porque tem 2 escolas, cada uma fazendo o que quer. Então, que diálogo é esse que está tendo, né? E outra coisa, tem um material também que eles disponibilizaram, gastaram aí milhões para esse material, que é o mesmo material usado lá em 2012. E aí pegaram esse material de 2012 e colocaram como uma atividade autorregulada para os alunos que não têm acesso, que o Correio vai entregar um dia. Aí me mandaram esse material, professora, você tem que trabalhar com os alunos que não têm acesso, esse material que eles vão receber um dia. E aí, como é que eu me viro? Né? Vou receber um dia, né? Quem sabe? Um dia, quem sabe sabe. recebam depois da pandemia, né? Nossa, é revoltante. E aí eu tenho que dar conta do aluno que está escrevendo. Gastaram dinheiro com isso, né? Tem que dar conta se o aluno colocou o nome presente ou não. Passar essa lista para a direção. É um pouquinho essa minha angústia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso aí, é educação vista como mercadoria mesmo, né? Como um número, né? E não como realmente mudança, não com empatia, não com afetividade, né? Não com um currículo baseado naquele grupo, né? Naquela turma, não com um currículo diferenciado, socialmente referenciado, enfim, é muita coisa, né? O pacote de maldade realmente é bem amplo, né? Adriana, querida. Gente, boa noite. Desculpa aí que a minha câmera fica em cima, está pegando todas as minhas olheiras, marcas, mas é porque faz parte desse movimento. Queria parabenizar a Ellen, foi muito bom te ouvir, tá? Muito legal. A Andréia. Elisiane, eu também sou da rede de Itaboraí e queria dizer que vocês não estão sozinhas, né? Quando você fala, Elisiane, você fala de 2 realidades, não é isso? Da rede estadual e da rede municipal, né? Acho que você vive essas 2 realidades aí em Itaboraí, não é isso? Né? Acho que você vive a rede de trabalho. As minhas 2 escolas são do estado. A realidade que eu vivo é da minha filha aqui em Niterói e eu no estado, lá em Itaboraí. Sim. Não, tudo bem. Porque senão eu ia te falar, porque, por exemplo, aqui em Itaboraí também, eu ia te dizer que você não está sozinha, no sentido de que a realidade no Estado ainda está muito pior do que a nossa. Não que a nossa esteja bacana, mas a realidade do Estado, o Estado está fazendo isso mesmo. Itaboraí tem plataforma, enfim, também está fazendo movimento, mas está fazendo. Nós não concordamos, né? O trabalho na Secretaria de Educação é uma briga muito grande, porque estamos no ano eleitoral, então os políticos eles querem aparecer, sabe? Os políticos eles estão muito mais preocupados com poder, dinheiro, do que com aprendizagem significativa de fato, a gente sabe tudo isso, mas pelo menos a situação ela é menos ruim do que o Estado, porque não é obrigatório, não tem a carga horária presencial, tem escolas que não estão fazendo, é complicado. E tem 2 questões, né? Uma questão, a gente tem uma cobrança, um grupo de pessoas que acham que a gente tem que fazer alguma coisa nesse momento, e essas pessoas elas acham porque se sentem, né? Querem um acolhimento, e a gente entende. Nós fizemos uma pesquisa também sobre o Fórum EJA Rio de Janeiro, nós fizemos uma pesquisa com professores do Estado e com professores das redes municipais, e foi muito legal ouvir dos colegas o quanto eles estão preocupados com os seus alunos, sabe? Isso é muito legal. E eles estão tentando manter contato via redes sociais, enfim, né? Mas isso não significa aprendizagem, manter o afeto, manter o carinho. E aí, quando vem uma cobrança dessa outra coisa, não é que ninguém esteja... Acho que a fala da Ellen trouxe muito isso, né, Ellen? Nós não estamos nos negando. Só que não adianta fazer algo que a gente sabe que lá na ponta a gente não vai atingir de fato. Então, a gente acaba criando mais angústia, mais ansiedade. Ao invés de a gente estar colaborando com essas famílias, a gente está levando um outro fardo, porque o sujeito que não consegue participar, ele se sente excluído, né? E isso que é a nossa grande questão. E aí, como você falou, né? A prefeitura não entregar, não pensar, não entregar uma cesta básica, isso é de uma maldade, de uma crueldade. Eu acho que isso é essencial no momento onde as pessoas estão passando fome. Então, é de uma crueldade, né? O Estado, eu falo o Estado de maneira geral, a gente precisa estar atuando e pensar
como é que a gente ampara essas pessoas, né? As pessoas estão sem trabalho, as pessoas estão precisando comer, né? As pessoas estão doentes, enfim. Então, são essas questões. Nós não estamos nos negando, né? Muito pelo contrário, a gente faz, quando o aluno pede, mas eu acho que essa relação afetiva e pensar o pós-pandemia e pensar, né, que quando a gente voltar, a gente não tem que voltar igual. A gente já critica tanto isso que a gente faz, eu acho que é o momento da gente repensar e fazer, né, como a Noélia diz, uma outra educação. Vamos aproveitar. Por que eu preciso fazer um ano? Quem é que diz que eu tenho que ficar um ano? Talvez para alguns 1, 2, 3, outros 1 mês, sei lá. Entende? Pensar outras formas de avaliação, que não seja essa avaliação excludente. A gente já vem dizendo isso o tempo todo. Então, eu posso aproveitar isso para fazer uma outra educação, uma avaliação diferenciada, pensar. Por que quando a gente não voltar, eu tenho falado muito isso na EJA aqui com os pares, né, que as pessoas ficam preocupadas, e eu não acho que elas estão preocupadas com a certificação, mas o aluno que precisa de certificação precisa sim, a gente sabe, né, ele quer um emprego melhor, ninguém está negando isso. Mas ele não precisa, talvez, ficar mais um ano, mais 6 meses. Eu posso voltar e olhar a trajetória de vida desses sujeitos e avaliá-lo numa outra perspectiva, né? Que não seja uma perspectiva excludente. E, de repente, avaliá-lo sem uma nota, mas num outro contexto. Enfim, criar outras formas. Né? E ouvindo, inclusive, esse sujeito da EJA, porque a gente fala muito isso, né? A gente tem que valorizar a experiência, tal. É muito bonito, mas na prática ninguém ouve o aluno, a gente passa por cima. Então, eu acho que é o momento da gente parar e repensar. Como que eu vou voltar da pós-pandemia, né? Uma colega esses dias falou algo assim que tocou muito, e talvez voltar contando cadeiras, e das cadeiras ausentes. Assim, isso mexeu profundamente, porque as pessoas estão morrendo, gente. Né? As pessoas estão morrendo e vão morrer mais, porque a gente tem um louco no poder. A gente tem um louco que só pensa em dinheiro, que pensa em cloroquina, porque a cloroquina, os donos são amigos dele, ele quer colocar dinheiro lá, sabe? Ele quer dinheiro, ele quer ganhar, ele quer lucrar. Então, assim, as pessoas estão morrendo e vão morrer ainda mais. E aí, a gente vai voltar, né? E como é que a gente vai voltar? Com quem a gente vai voltar? Então, a gente está num momento muito sério. Então, esse é o momento para a gente repensar como a gente volta, e a gente volta para reproduzir esse modelo excludente que a gente tanto diz, ou será que é a hora da gente repensar essa educação e fazer, né, uma outra educação, uma outra escola, outros processos, né, incluindo, como a Noélia fala, a educação popular de fato. Né? A gente tem experiências maravilhosas, mas são experiências poucas, assim, e tudo que a gente faz, a gente tem um sistema que às vezes vem de cima para baixo e desconstrói, né? Que diz, por exemplo, nós fizemos um movimento aqui em Itaboraí de dizer, olha, vocês têm liberdade. Tem a plataforma aí, que é uma plataforma gratuita. Se vocês acham que na sua escola a plataforma vai dar conta, não preencher conteúdo, mas talvez tal, faça. Se você acha que é isso e tal, fizemos todo o movimento tal com as pessoas. Se você acha que é o contato telefônico, a gente entende que o contato é importante, mas cada um pensa. Foi lindo no discurso. Aí, no dia seguinte, o secretário de Educação fez uma reportagem desconstruindo, mostrando lá materiais, tags, assim, desconstrói o tempo todo porque é política, que é visibilidade. Então, é muito difícil, né? Muito complicado. Agora, a gente... E aí fica, né? A gente sai ou a gente continua resistindo? E aí eu acho que, né, a gente continua resistindo porque nós somos dessas, né? A gente... Né, Ellen? A gente é preta, pobre, favelada. Então, assim, a gente já passou por tanta coisa. Hélios demais, né? Eu estou falando... Mas é porque eu estou dialogando com a Ellen, que foi... Né? Mas, assim, a gente já passou por tanta coisa, então a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar aí resistindo. Tá? É só isso que eu queria dizer. Acho que está todo mundo junto no mesmo barco, né? Mais ou menos. O mesmo barco não está, não. Quer dizer, o mesmo barco está, né? Só que tem uns que estão no... Estamos na mesma tempestade, né? Em barcos diferentes. Não, eu falo a gente que está aqui. Ah, tá. Isso, tá barco aqui. Não, eu não estou falando. Olha... A gente aqui, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero falar com mais ninguém, não. Vamos voltar para as considerações. Vamos voltar rapidinho no mesmo link para a gente fechar, fazer as últimas palavras e consideraçõezinhas, tá? Rapidez, vamos sair aqui.